Memória explícita, memória implícita, memória operacional. Esses são os tipos de memória que nós temos. Nós vamos compreender agora com o Dr. Renato qual a diferença entre esses tipos. Memória explícita, memória implícita e memória operacional. Cada uma tem um jeito diferente de armazenar os dados? Sim, tem algumas nomenclaturas para descrever o mesmo fenômeno. Então, por exemplo, o que é memória explícita? Memória explícita é o que também pode ser chamado de memória declarativa. E a gente dizer que houve um acontecimento, a data que aconteceu aquilo. Isso é mais fácil de guardar, só que também é mais fácil de esquecer. Isso é o que diferencia muito o ser humano dos animais, porque os animais não têm memória explícita, essa memória declarativa. Ela ainda pode ser diferenciada em episódica. Então, a pessoa sabe de um episódio que aconteceu temporal, guardou o número de alguma coisa. E semântica, que é algo mais geral, não é algo tão específico. A memória implícita já é a gente saber fazer, mas não guardando como um dado. Então, é aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir. A região do cérebro que cada uma delas fica guardada é diferente. A memória explícita fica num lugar que chama lobo temporal. E a memória implícita já fica em gânglios da base, são lugares diferentes. Por isso que as pessoas esquecem de cada uma em tempos diferentes. E a memória operacional também pode ser chamada de memória de trabalho. Então, você está com o telefone e me pergunta qual é o número. Eu falo, você memoriza, mas 1 minuto depois já esqueceu. Então, essa memória ela tem que ser usada várias vezes até realmente armazenar informação. É algo de trabalho que a gente usa durante o dia a dia. Essas informações do dia a dia, por exemplo, alguém chega e fala, ó, anota meu telefone. Você não tem como anotar na hora e fica memorizando. A gente sabe que uma hora vai esquecer. Por que a gente já sabe disso? Por que a gente não consegue guardar aquilo que a gente quer lembrar? Porque para a gente guardar, não basta ouvir esse número uma vez. A região do cérebro é outra. Ele fica nessa memória de trabalho. É fácil lembrar, mas pouco tempo depois a gente já esqueceu. A primeira forma de realmente gravar um dado é quando já passa para essa região do lobo temporal medial, que seria essa memória declarativa. Para que a gente consiga fazer isso, o dado tem que ser memorizado, lido várias vezes. É estudar para uma prova, é repetir o número 10 vezes. As 10 primeiras a gente esquece 1 hora depois. Só que a 11ª ou a 20ª a gente não esquece mais, porque mudou a região que isso está gravado. As memórias têm importância diferente para o nosso cérebro? Ele dá mais importância para algum tipo? Certamente que sim. Então, essa região da memória que fica guardados aprendizados, como dirigir, é uma região nobre, ela demora para perder neurônio. Então, isso, a grande maioria das doenças vai demorar para perder. Essa memória declarativa, essa memória que pode ser chamada também de explícita, é estudar para a prova e bem na prova, mas depois se esquece. Então, ela já é uma região que a gente grava, mas não dura tanto tempo igual essa implícita. E a operacional é a que o cérebro entende que é só para resolver um problema. Então, de certa forma, ele privilegia... Ele preserva menos essa memória. Exatamente. Às vezes a gente está falando sobre algum assunto, quer lembrar o nome de uma música, o nome de uma pessoa e fala, agora eu não lembro, mas daqui a pouco vem a memória. E vem mesmo. Por que isso acontece? É o cérebro que continua funcionando, procurando a informação? Isso, na verdade, é normal, é aquilo que a gente conversou no começo. Se a gente não esquecer nada, não cabe informação no nosso cérebro, isso é fisiológico. A informação está armazenada, a gente só tem que buscar. Para buscar, depende se o cérebro escolheu que aquilo vai estar fácil naquele momento ou não. E não é voluntário, não é a gente que escolhe. Mas isso é fisiológico do ser humano. Ou pode ser algumas doenças que, na verdade, não alteram a memória. Então, um sono ruim, um dia mais estressante, a gente tem dificuldade de buscar a memória que está gravada. O cérebro fica cansado também, assim como o nosso corpo todo, a memória também dá sinais de cansaço. Sem dúvida. A gente no dia a dia, hoje cada vez mais, usa muito a nossa memória.
a gente tem cada vez mais acesso à informação, tem que lembrar de cada vez mais coisas. Isso é bom para a gente ou está começando a sobrecarregar? Na verdade, isso vem depende da perspectiva de vida. Hoje é muito fácil acessar a informação. Então, hoje tem internet, hoje tem livros, revistas. Pacientes no consultório já leram sobre aquele assunto. Só que o cérebro, ele tem um limite, ele não vai armazenar tudo e muita coisa vai ficar em memória operacional, depois a gente esquece. Só que esse acesso à informação, ele pode ajudar a nossa vida. A gente pode viver melhor com tanto acesso, permite uma evolução do conhecimento, mas a gente tem que saber os limites. A informação continua vindo, não dá para aprender 24 horas por dia. Chega uma hora que a gente tem que parar um pouquinho para o cérebro respirar, digamos assim, para ele se organizar. Isso é qualidade de vida.